Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Manhã Girassol. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2026. Por aqui estaremos até às 9 da manhã, sempre com as últimas da atualidade informativa. Não vão faltar nesta edição as nossas passagens pela Girassol FM. Vamos estar por algumas avenidas com Centro Integrado de Segurança Pública e também com Simão João, que está esta semana a passar por diferentes vias e atualizar os nossos telespectadores e também rádio ouvintes sobre o movimento rodoviário lá fora. Vamos falar também sobre desporto, teremos a previsão do tempo e marcas do português com o professor Artur dos Santos. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta dentro e fora das nossas instalações para mantê-lo informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição com um retrato do trânsito. Vamos à rua. Estaremos neste primeiro apontamento, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Temos o quadro com as diferentes vias, mas é na Pedro de Castro Vandunelói onde damos o tiro de largada. Começamos aqui na zona do Triângulo do Futungo. Faz-se bem o trânsito por agora, sem grandes constrangimentos para os automobilistas que trafegam nesta avenida da cidade capital, tanto para aqueles que nesta altura rumam em direção ao Benfica e os que saem do Benfica vão nesta altura em direção à rotunda da UDP. Assim está o movimento rodoviário por agora no Triângulo do Futungo completamente desafogado. Temos um outro ponto para olhar e permanecemos na Pedro de Castro Vandunelói. Agora aqui na zona da Bomba dos Mirantes, o trânsito já começa a ficar ligeiramente carregado para os automobilistas que se aproximam da rotunda da UDP. No sentido oposto, a fotografia é de um trânsito completamente desafogado, um trânsito fluido. Neste sentido, os automobilistas só deslizam, só escorregam por agora quando são 7:03 em todo o espaço nacional. Vamos olhar para mais um ponto nesta manhã de terça-feira. Estamos aqui bem pertinho, na Camama 1. O trânsito por agora ainda descongestionado, podemos dizer, e as imagens não mentem. Para aqueles que vão nesta altura em direção à Avenida Fidel Castro, o trânsito é mais desafogado, é mais fluido. No sentido oposto, há uma ligeira lentidão, mas sem grandes constrangimentos para quem circula neste sentido. Este sentido é aquele que leva os automobilistas até a rotunda da Camama. Olhamos para um outro ponto. Estamos na Avenida Fidel Castro, na zona do 11 de novembro. Aqui o trânsito é completamente desafogado, fluido, descongestionado. Isto nos dois sentidos. Tanto para aqueles que nesta altura saem da zona do desvio do Zango e vão nesta altura em direção ao Benfica ou vão desviar pegando a estrada da Camama. E os que saem destes pontos e rumam nesta altura em direção a Cacoaco, passando certamente pela zona do desvio do Zango, o movimento rodoviário é fluido, descongestionado. Por aqui também é só deslizar, é só escorregar. Deixamos o trânsito, vamos olhar agora para as primeiras páginas dos jornais. Vamos dentro de alguns minutos ter aqui as imagens dos jornais e começamos na primeira página do Jornal de Angola, que titula Ministro Mário Oliveira na discussão da proposta de lei da cibersegurança. Reforço da coordenação nacional é crucial contra ataques cibernéticos. Presidente da República lamenta mortes e manifesta rápidas melhoras aos feridos. Acidentes de viação provoca 22 mortos no Kwanza Sul. Feridos graves recebem a assistência no Hospital Július Nyerere. Ano académico 2026-2027. Universidade Agostinho Neto disponibiliza 3.900 vagas. Ainda na primeira página do Jornal de Angola, fornecimento de gás natural. Banco Sul-Africano garante financiamento à fábrica de fertilizantes.
O País, o jornal que tem tudo, escreve: Presidente da República manifesta condolências às famílias dos 22 falecidos, 4 dos 12 feridos graves do acidente de viação no Kwanza Sul assistidos no Hospital Júlio Nyerere. Angola e China reforçam cooperação parlamentar e económica. No jornal O País, que tem tudo, também é destaque: desporto, Petro de Luanda e 1º de agosto disputam final da Taça de Angola. O País, em Moçambique, titula: Papa Leão XIV pede informações sobre assassinato de Dom Osório. Moçambique e China unem esforços na construção de centro cirúrgico. O NECA reforça apoio ao desenvolvimento de Moçambique, também titula o jornal O País. Em Portugal, o Público escreve: peritos propõem taxa semanal a quem recusar vaga em cuidados continuados. Belém, Seguro leva quase 20 diplomas para decidir nas férias. Migrações, como a crise em Ceuta atiçou a extrema-direita e dividiu a União Europeia. Também escreve o Público em Portugal. Estamos agora na imprensa brasileira. Primeira página do Folha de São Paulo. Fachin prevê regras para eventos, famílias e presentes no judiciário. Proposta contra conflitos de interesse será apresentada ao Conselho Nacional de Justiça. União Europeia se equilibra entre crise migratória em Ceuta e ofensiva da ultradireita. São agora 7 e 8 minutos, é tempo certo para fazermos a nossa primeira conexão com a Girassol FM. O contacto agora é com a Janete Meio-Dia, vai ser o primeiro nesta terça-feira. Não consegue ouvir-me? Eu não ouço a Iracema. Bom dia, Janete, consegue ouvir-me? Agora sim, bom dia, Iracema. Bom dia, Janete Bom Meio-Dia. dia, Iracema. Bom dia com muita, mas muita energia. Bom dia, Edição de terça-feira do Bom Dia com Energia e também o Manhã Girassol. Nós aqui levamos 8 minutos, vocês já levam 1 hora e 8 minutos, não é? Exatamente. É aqui onde nos encontramos, seguimos viagem até bem perto da hora 9. Exatamente. Daqui não nos largamos mais. Não mais. Está tudo bem, Janete? Está tudo a 10 por 10? Está tudo a 10 por 10. Podia estar melhor, mas estamos aqui a continuar, né, aqui a honrar o nosso compromisso diário com a nossa audiência, tanto com os ouvintes durante o programa todo e com os telespectadores também nestes momentos em que nos conectamos ao Manhã Girassol, aquele momento em que levamos a rádio até a TV e trazemos a TV aqui até a rádio. Aquele momento único, exatamente. Não é que só é possível aqui nesta multiplataforma, aqui a Rede Girassol. Exato. Não sei se já começamos a receber as ligações dos nossos rádio-ouvintes. Continuamos com as mesmas limitações. Olha, e faz hoje uma semana, não é? Exato. Desde que registramos o ataque cibernético à operadora de telefonia móvel, no caso a Unitel. E ainda assim, uma semana depois, os constrangimentos prosseguem ainda em alguns serviços, não é? Ainda há algumas limitações. Há números que nesta altura recebem chamadas, mas não conseguem efetuar chamadas. Uma das coisas que está a acontecer é o facto de registarmos algumas dificuldades para o carregamento de saldo de dados também. Não sei se é o teu caso, mas pelo menos comigo eu tenho estado a registar este problema desde a semana passada, ou depois do ataque cibernético. À medida que os serviços já foram sendo repostos, ainda assim eu não consigo fazer o carregamento de saldo de dados. Não sei o que é que está a acontecer, mas recebo chamadas, já estou a receber mensagens, não consigo simplesmente fazer o carregamento mesmo de saldo de dados. Eu, por acaso, hoje pelo menos não consegui fazer o de voz. Não tive alguma dificuldade para fazer o carregamento de saldo de voz. Não sei o que é que se passava. Havia a recusa da parte do aplicativo. Não era uma... Pronto, pensei que fosse uma questão de dinheiro, mas não é problema de dinheiro, é mesmo problema no aplicativo, Janete. Problema no aplicativo. Eu não sei se está ligado também a as consequências, não é? Se é uma das consequências do ataque,
mas o facto é que tive dificuldades para fazer o carregamento. Então não há problema, Janete. Daqui a pouco eu vou pedir ao Airosa para carregar o teu telemóvel. O Airosa está aqui no estúdio e está a olhar para mim seriamente. Sim, Airosa, tens de carregar o telefone da Janete meio-dia, ela está sem saldo. E o Airosa diz que sim, está aqui a acenar, a dizer que sim. Okay. Está a pedir o número, Janete Ok. meio-dia. O assunto está resolvido, está bem? O Airosa vai resolver este problema. Muito bem, Pronto, muito bem. Janete, eu sei que tens aí um convidado. Eu tenho sim, Iracema Arnaldo, eu tenho um convidado, não é, que vai nos falar sobre, vamos lá ver, sobre o Hospital Geral dos Cajueiros, que vai realizar nos dias 6 e 7 o segundo simpósio sobre anemia falciforme. Quem fala conosco sobre este evento é o porta-voz Manuel da Costa. Manuel, bom dia com energia, bem-vindo à Rede Girassol. Muito bom dia, muito obrigado. Bom dia extensivo aos telespectadores. É um grande prazer estar aqui para dar a conhecer o público sobre este grande evento. Bom dia, Manuel da Costa. Não sei se me vai conseguir Consegue ouvir ouvir. a Iracelma? Porque Sim, está sem consigo usar os ouvi-la. computadores. Pronto, Muito ainda bom bem, dia. ainda bem. Bem-vindo à Rede Girassol mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem, o evento este ano decorre sob o lema Ciência, a Prática Clínica Integrada, certo? Sim. Então, como é que foi que se chegou, não é, a este tema? Porquê da escolha deste tema para este ano? Construindo pontes sobre a investigação, tratamento e a humanização. Bem, primeiro permita-me fazer uma nota que dá a contextualização sobre as motivações da realização do segundo simpósio sobre anemia falciforme. Dizer que a anemia falciforme é uma doença hereditária com uma alta prevalência no mundo, sobretudo em países africanos, constituindo um sério problema de saúde pública em vários países africanos, incluindo Angola. E, apesar dos vários avanços científicos registrados nas últimas décadas, persistem desafios relacionados ao diagnóstico precoce, ao acesso ao tratamento, seguimento, educação para a saúde e políticas de controle da própria doença. Por estas situações e outras que configuram os desafios relacionados à doença, justificam ou motivam a realização deste, que é o segundo simpósio sobre anemia falciforme. Diferente da edição passada, que novidades é que vocês trazem para este segundo simpósio? Bem, se olharmos para o programa deste segundo simpósio, nós veremos que vamos ter uma abordagem mais plural em termos de perspectivas profissionais. Vamos ter mesas redondas em que vai se abordar o assunto na perspectiva biopsicossocial, com a integração de profissionais de outras áreas e não focando apenas na abordagem do ponto de vista clínico. Vamos ter, por exemplo, abordagem na perspectiva também psicológica, na perspectiva social, e vamos ter uma mesa em que se vai discutir políticas ou vai se discutir estratégias de saúde pública para o controlo da doença. O que é que motivou exatamente a agregação desta área, a questão da área da psicologia? O que é que motivou a organização? Bem, se olharmos para o lema deste simpósio, que é construindo pontes entre investigação, tratamento e humanização, e quando falamos em humanização, olhamos para a pessoa como um todo, em toda a sua dimensão biopsico e social. E então a introdução dessas perspectivas, nesse caso a perspectiva psicológica e também a perspectiva do serviço social, é mesmo para dar resposta a isso, ao que se pede nos sistemas de saúde modernos, que se olhem o paciente como uma pessoa, como um todo. Então, quando se faz uma abordagem tratando-se de pessoa no contexto de saúde, a abordagem deve ser integral. É nessa perspectiva em que se insere aqui o olhar da psicologia e também o olhar do serviço social. E isto já é uma realidade entre nós? Sim, neste caso específico da questão dos pacientes com anemia falciforme. Neste caso, o segmento dos pacientes por outros profissionais, é isto que me questiona? Exatamente. Para além da abordagem clínica, já há este acompanhamento, este seguimento também, isto já é uma realidade no campo psicológico já? Sim, já é uma realidade.
mas precisa ser reforçada, tendo em conta o número de profissionais desta área que ainda é reduzido, o número de profissionais de psicólogos clínicos e também o número de assistentes sociais nas unidades hospitalares ainda é muito reduzido. Embora o Ministério já vai dando abertura nos concursos públicos mais recentes para uma contratação de maior número de técnicos para essas áreas, mas ainda precisa se reforçar para que o acompanhamento dos pacientes com anemia falciforme nessa perspectiva psicológica e social seja ainda mais efetivo. Muito bem. Muito bem. O evento acontece na quinta e na sexta-feira. Qual é o local, o horário? Quem pode participar? Sim, muito boas perguntas. Para o dia 6 nós teremos 3 cursos. Teremos o primeiro curso, Diagnóstico Laboratorial da Anemia Falciforme, vai ser ministrado na Mediateca Zedu, no Kazenga. E teremos também o curso Manejo da Crise Falciforme em Urgência Pediátrica, também a ser ministrado na Mediateca Zedu, Kazenga. E um terceiro curso que será monitorização do doente, monitorização laboratorial do doente falciforme em contexto de recursos limitados. Este será ministrado no Instituto Hematológico Pediátrico Doutora Vitória do Espírito Santo. E no dia 6 teremos no dia 7 teremos o grande evento que será realizado nas instalações do Arquivo Nacional de Angola, aqui no Camama. Muito bem, muito bem. E quem pode participar? Em relação ao grupo-alvo, este é um evento que não está fechado para os profissionais da saúde, vai incluir, além dos técnicos de saúde, obviamente, vai incluir investigadores, gestores hospitalares e esperamos contar também com a presença de pacientes e seus familiares e o público interessado. Okay. Muito bem, Janete, o essencial desta informação ficou para nós. Ao Sr. Adão, desejo êxitos nesta jornada, neste simpósio, que começa já na quinta-feira, terá duração de 2 dias. Até já. Até já, Iracema. Bom dia com energia, primeiro do dia, não é? E o senhor... E nós aqui, são 7h17. Começamos o Manhã Girassol de hoje com a tragédia que abalou o país nesta segunda-feira. O acidente de viação da Estrada Nacional 100, no Kwanza Sul, que envolveu um autocarro de passageiros e uma motorizada de 3 rodas e resultou na morte de 22 pessoas e 12 feridos. 4 deles recebem cuidados médicos no recém-inaugurado Hospital dos Queimados Júlio Nyerere, aqui em Luanda. Segundo a Ministra da Saúde, o quadro clínico dos pacientes inspira cuidados. Era sensivelmente 12h45 quando os helicópteros que transportavam os feridos do acidente de viação ocorrido na Estrada Nacional 100, província do Kwanza Sul, aterravam em Luanda, com destino ao Hospital dos Queimados, presidente Júlio Nyerere. Durante a atualização dos dados, a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, disse que dos 4 internados, apenas um está em estado grave. Temos um deles bastante crítico, que por esta altura já está a ser tratado e imobilizado para entrar diretamente para a UTI, para se continuarem os tratamentos, que está a necessitar de suporte ventilatório, está a ser entubado, inclusive. Temos 3 outros com queimaduras em que está a ser avaliada a sua extensão, mas são queimaduras graves. Algumas delas em determinados pontos queimaduras do 3º grau. E ficarão entre o Hospital 17 de Setembro e o Hospital Raul Arguelhos. Silvia Lutukuta referiu ainda que os doentes estão a ser avaliados e serão submetidos a balneoterapia. As nossas equipas continuam o processo de avaliação, que tem que ser com detalhe, com pormenor. Os doentes vão ser submetidos a balneoterapia e nessa altura é contabilizada a extensão da sua queimadura. Portanto, este é o trabalho que está sendo feito, estabilizar os doentes, avaliar a real extensão e profundidade e temos os meios necessários para tratarmos os pacientes. Um doente grande queimado perde parte da sua imunidade porque fica sem uma barreira importante que é a pele. Portanto, há sempre o risco de infecções. Se tiver comorbilidades também associam-se
instabilidade do paciente e a profundidade da queimadura também é importante. Já o governador da província do Kwanza Sul afirmou que subiu para 22 o número de mortos e que alguns ainda estão por identificar. Temos sim para lamentar os 22 mortos. Esta alegação preparou as condições, mobilizou meios para levar os mortos para Benguela, uma vez que não estamos a conseguir identificá-los, porque muitos são provenientes da província do Cunene, outros provenientes da província da Huila, Benguela e o próprio Sumbe. E o Presidente da República, João Lourenço, associou-se ao clima de consternação e amargura que atinge a sociedade angolana de Cabinda ao Cunene na sequência do devastador acidente de viação ocorrido nesta segunda-feira na Estrada Nacional 100, com dezenas de mortos e feridos. Numa mensagem, o Presidente da República escreveu, e passo a citar: "Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do trágico acidente de viação ocorrido na última madrugada na província do Kwanza Sul e que ensanguentou uma vez mais as nossas estradas. Vidas foram perdidas, concidadãos sofreram ferimentos e famílias angolanas têm de lidar com a dor e o sofrimento." No documento, o Presidente da República, João Lourenço, transmitiu em seu nome e em representação do Executivo sentimentos de pesar às famílias dos falecidos. Exprimiu votos de rápida recuperação a todos os que sofreram ferimentos no aparatoso acidente de viação. E o Birro Político do Comitê Central do MPLA manifestou também esta segunda-feira profundo pesar pelo trágico acidente de viação ocorrido na Estrada Nacional 100, no Kwanza Sul, que provocou até o momento 22 mortos, 12 feridos e a destruição total de um autocarro consumido pelas chamas. Em comunicado, o partido refere ter recebido a notícia com profunda consternação e pesar, lamentando a perda de vidas humanas resultante da colisão entre um autocarro e uma motorizada. O Birro Político associou-se à dor das famílias enlutadas e de todo o povo angolano, apresentando as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas. Na nota, o MPLA endereça igualmente votos de rápidas e completas melhoras aos cidadãos feridos, desejando o seu breve regresso ao convívio das respectivas famílias. Mudança de assunto, mais de 40 partos são realizados diariamente no Hospital Geral Especializado do Quilamba Quiaxi. Segundo a direção da unidade sanitária, além da assistência ao parto, o hospital presta igualmente cuidados de saúde a mais de 300 crianças. Foi oficialmente aberta nesta segunda-feira a Semana Mundial do Aleitamento Materno e aqui em Luanda o ato teve lugar no Hospital Especializado do Quilamba Quiaxi. O Hospital Especializado do Quilamba Quiaxi registra diariamente mais de 40 partos e 300 atendimentos. A informação foi avançada pela diretora da Unidade de Saúde durante a abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Uns dias mais, outros menos, mas a média são 40 partos e temos uma média de 350 crianças atendidas em consultas externas. Os bancos de urgência têm uma média de entre 80 a 90 utentes por dia, tanto o banco de urgência de pediatria quanto da maternidade. Sob o lema "Amamentação para um começo de vida saudável, fortalecer o que funciona", a atividade contou com técnicos de saúde e parturientes. Na ocasião, o representante do diretor provincial da saúde disse que Luanda conta apenas com um banco de leite, inaugurado em 2019 na maternidade Lucrécia Paim. A nível da província, não temos ainda o banco de leite. Temos o banco de leite a nível nacional, que a partir da maternidade Lucrécia Paim, o fruto de não termos o banco de leite, fazem essa conservação mecânica de mais ou menos o máximo 2 horas, né? Mas tudo está a ser feito também para que a nível da província possamos ter um banco de leite. Para as parturientes Jurema Cateca e Carla Panda, os primeiros 6 meses são decisivos, uma vez que protege a mãe e o bebê de várias doenças. Tão difícil, não é fácil. Não é fácil. Meu
de noite, não dormimos, toda noite é socorro assim, nas mãos com o bebê. Aconselho sim o leite materno, porque há melhor prevenção para as nossas crianças, não só para as crianças, mas sim também como nós mães, né? Tanto as doenças que surgem agora, como o câncer. Os especialistas reforçam a importância do aleitamento materno. O aleitamento materno é a maior dádiva que nós podemos dar a um recém-nascido. Logo após o parto cesariana, quando a mãe é feita uma raquianestesia, ela não está com anestesia geral, é incentivado logo o aleitamento ali mesmo na mesa operatória. No parto transpélvico, né? Que é o parto mais comum de ocorrer, também imediatamente é aconselhada a amamentação para ajudar na contração do útero e a prevenir hemorragias pós-partos. Para nível provincial, lá fizemos o lançamento da Semana Mundial do Aleitamento Materno e, ao mesmo tempo, reafirmar o nosso compromisso com aqueles programas do Gabinete Provincial da Saúde gizados ao fortalecimento e ao incentivo ao aleitamento materno a nível das mamás que ocorrem às nossas unidades sanitárias e também com o apoio de alguns parceiros que têm levado essa mensagem a nível da comunidade. Seguimos com os números do tempo. Começamos aqui em Luanda a previsão de um dia com sol encoberto. As temperaturas para hoje, 25 graus de máxima e 19 de mínima. Em Cabinda, região mais ao norte do país, há a previsão de um dia com sol encoberto. As temperaturas vão oscilar entre 24 graus de máxima e 20 de mínima. Em Banza, Congo, a previsão é de um dia maioritariamente com sol. E quanto às temperaturas, a máxima prevista para esta terça-feira é de 30 graus e a mínima de 17 graus. No Ix, a previsão é de um dia soalheiro. A temperatura máxima deverá chegar aos 32 graus e a mínima aos 15 graus. Em Malanja, há previsão de um dia enevoado e quanto às temperaturas para a terra da Palanca Negra Gigante, a máxima chegará aos 31 graus e a mínima aos 14 graus. No Dundo, a previsão é de um dia enevoado. A temperatura máxima deverá chegar aos 35 graus e a mínima aos 16 graus. Seguimos agora para Saurimo, a previsão é de um dia enevoado também. As temperaturas para hoje, 33 graus de máxima e 12 de mínima. O tempo a levar-nos para o nosso primeiro intervalo. Eu regresso daqui a pouco porque tenho outras da atualidade para lhe contar uma a uma no Manhã Girassol. Até já. São 7h31, estamos de volta e vamos regressar à Girassol FM. Vamos novamente ao encontro da Janete Meio-Dia e de toda a equipa que faz acontecer o matinal na estação radiofónica da Rede Girassol. E aí está a Janete Meio-Dia. Janete, não demoramos. Ronaldo, que já está do outro lado. Bom dia uma vez mais. Bom dia, Janete Meio-Dia. Já voltamos e aqui estamos novamente. Exatamente. Para este momento único, não é? Estamos Certamente. atreladas ao comboio do Bom Dia com Energia. Este comboio que não para, a velocidade a 10 por 10. E a energia sempre a 102.7, não é? Certamente. Se parar, estraga. Se acelerar, também estraga. Então, a 10 por 10 na 102.7 é o ideal. Muito bem, muito bem. Exatamente. E neste nosso regresso, Janete Meio-Dia, voltamos a assinar aí o livro de ponto, não é? Nestas múltiplas conexões que vamos fazendo ao longo desta edição de terça-feira. Esta conexão entre o Manhã Girassol e também o Bom Dia com a Energia, não é? Exato. Aqui ninguém nos para. Ninguém nos para, certamente. Não há razões, não é? Independentemente dos perrengues que estejamos a enfrentar, mas o compromisso é com o nosso ouvinte, é com o nosso telespectador e nós fazemos tudo e mais alguma coisa para estarmos aqui e honrarmos a nossa palavra. Exatamente, dar no duro para ver se alguma coisa acontece e claramente está a acontecer. Prova disso é que eu estou aqui nesta altura a manter contacto com a Janete Meio-Dia, não é? E também com os rádio ouvintes. E mais uma vez eu aproveito para mandar um grande abraço para todos aqueles que estão connosco, não é? Estão na sintonia dos 102.7, os ouvintes que nesta altura vão tentar
tentando, não é, manter contacto connosco, insistem em discar o número para ver se a situação já está resolvida, mas infelizmente ainda não está. Acreditamos nós que ao longo desta semana e esperamos que a situação esteja resolvida, porque também já temos saudades dos nossos rádio-ouvintes. Já temos saudades de ouvir aquelas histórias, não é? Histórias únicas, caricatas, algumas assim esquisitas, mas que fazem toda a diferença aqui no Bom Dia com Energia. Exatamente. Há instantes eu falei ainda, disse que estamos a poucos minutos da conexão com a Iracema. É aí que algum ouvinte ligaria para calhar também na tripartida. Claramente. Saudades também dessas tripartidas com os nossos rádio-ouvintes. E atenção que os nossos ouvintes gostam muito deste momento, não é? Gostam, sim. Gostam muito. Alguns lutam bastante para fazerem parte destas comunicações tripartidas. Infelizmente, desde a semana passada, há uma semana que essas comunicações estão suspensas. Exatamente. Vamos esperar que a situação esteja mesmo resolvida. Nós queremos os nossos ouvintes, os nossos rádio-ouvintes de volta. Os ouvintes vão tentando e por acaso... pelo menos, mesmo em condições normais, os ouvintes tendem a ligar para o número de SMS, que é exclusivo para SMS. Hoje alguém tentou, por acaso a chamada passou, mas vamos assim, penso que está de forma intermitente. Ora passa, ora não passa e as mensagens não chegam. Infelizmente, continuamos com estas limitações no que diz respeito às comunicações. Mas agradecemos o carinho da audiência dos nossos... Sabemos que o ouvinte está do outro lado a tentar e a qualquer altura vamos querer que consiga falar connosco, porque nós também estamos com muita vontade de falar com o ouvinte. Sim, estamos com muita vontade de falar com os nossos rádio-ouvintes, ouvir os nossos rádio-ouvintes, não é? Que fazem parte também desta nossa emissão, não é? Fazem parte deste conjunto aqui, televisão, rádio, nós aqui nos estúdios, os nossos rádio-ouvintes nos diferentes pontos, não é? Agradeço também a carona que nos dão a esta altura. Não sei se estamos nesta altura em Cacoaco, se estamos no Cazenga, se estamos nos Molenvos, se estamos em Viana, Talatona, se estamos no bairro Ruiz, se estamos no Sambizanga. No bairro Luambo ou no bairro Malangina. Exatamente, no Papá Simão, não sei de onde o nosso rádio-ouvinte nos acompanha, mas ainda assim agradecemos e principalmente pela carona que nos dão a esta altura, não é? Exatamente. Neste exato momento, nesta manhã de terça-feira. Olha que o mês de agosto parece também estar a correr um pouquinho, já estamos a viver o quarto dia, Janete, meio-dia. O tempo não para, não espera por ninguém. Pois, o tempo não para. E por falar em tempo, estamos já... Vamos dizer, em contagem regressiva. Já estamos a escorregar, não é? A fazer a contagem regressiva para o finalzinho de 2026 e hoje, a partir de hoje, faltam 149 dias. Meu Deus, 149 dias. Estamos quase a fechar o segundo, acho que é quadrimestre. Quadrimestre, exatamente. Ok. Quadrimestre. Ok. Temos trimestre, quadrimestre, exatamente. 4, 4, 4, ou 3, 3, 3, ou 6, 6. Exatamente. Então, se tivermos que olhar para aquilo que é a questão semestre, já estamos a viver o segundo mês do segundo semestre. Exatamente. Então, atenção à jogada, nada de parar, atenção. Não deu certo hoje, vai dar certo. Tenta não deu certo ontem, tenta novamente hoje. O importante é não parar. Exatamente. E o dia é hoje, não é amanhã. Amanhã não nos pertence. A certeza que temos é de hoje. Vamos dar no duro hoje. Ontem as coisas não correram bem. Hoje vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a carburar para ver se alguma coisa acontece e vai sempre acontecer. Vai sempre acontecer, Janete, meio-dia. Exatamente. Olha, são agora 7h37. Eu não sei se vamos ter o Simão João para fazermos também a nossa primeira comunicação tripartida. Não sei, a qualquer momento recebo a informação que daqui a pouco vamos ter o Simão João para dar-nos então o ponto de situação do movimento rodoviário num dos pontos aqui da nossa cidade capital, não é? Nós já estivemos na rua com o Centro Integrado de Segurança Pública há instantes, passamos por algumas das principais avenidas onde em alguns, na maior parte dos pontos e pela hora que nós passamos a coisa estava assim mais fluida, não é? Um trânsito mais leve. Permitia aos automobilistas acelerarem um pouquinho mais. São agora 7h37, as coisas começam a ficar mais carregadas, as coisas começam a ficar difíceis e vamos saber se no ponto onde se encontra o Simão João a esta altura as coisas estão complicadas ou estão favoráveis para quem trafega neste exato momento naquela circunscrição, naquela localidade, ajudar os nossos rádio-ouvintes e também telespectadores a escolherem
melhores caminhos, Exatamente. as melhores rotas para chegarem cedo aos seus destinos. Aí está o Simão João por cima de uma pedonal. Simão, muito bom dia, meu colega. Boa terça-feira. Eu espero que tu estejas bem. A comunicação é tripartida. Vamos à informação sobre o trânsito. Bom dia, Energia. Vamos sim, senhora. A informação sobre o trânsito que se impõe por esta altura, a partir aqui do Golf 2, onde vamos, neste primeiro apontamento de terça-feira, na conexão habitual tripartida. Vamos começar aqui a partir do Golf 2, onde as coisas, por esta altura, estão já bastante movimentadas. O movimento rodoviário frenético, a paragem dos taxistas também, como é possível nós aqui darmos a ver de quem está a vir da zona do Quimbango, por exemplo, em direção aqui ao Golf 2, vê-se um movimento considerável de azuis e brancos, uns a saírem, outros também a entrarem, levando, claro está, e deixando também os passageiros. O que se nota também é a travessia em locais inapropriados por parte da população, que persiste em fazer este tipo de travessia, mesmo com uma pedonal existente, e sobretudo aqui no Golf 2, onde há várias nesta altura, mas o que se vê é muita gente, de facto, a fazer a travessia de forma insegura, correndo o risco de ser então atropelado, e claro está também condicionando o movimento rodoviário. A fotografia do trânsito em tempo real aqui no Golf 2, conforme estamos a dar a ver, e aos nossos ouvintes poderem então ter a mínima noção através da 102.7, é que de facto está frenético o movimento rodoviário, com os cidadãos também a fazerem a travessia, mas ainda assim não há constrangimentos por esta altura de quem está a vir do Quimbango, conforme já dissemos, fazem-no sem quaisquer problemas. Quem segue ou quem está a vir, por exemplo, da zona do Camama, tem o viaduto que dá conta também que eles estão a sair de forma tranquila, sem qualquer problema. Agora, pedir ao Song que dê a panorâmica de como está quem segue viagem, por exemplo, até a zona do Futungo, e vê-se claramente que também o movimento rodoviário está ligeiramente calmo, sem problemas de maior. A presença considerável também de cidadãos nas paragens por esta altura, uns a comprarem um ou outro produto, uns a entrarem nas viaturas e outros à espera dos autocarros públicos para então poderem serem transportados até aos seus destinos. Esta, de resto, é uma área bastante movimentada, uma área também muito comercial, depois de ser retirada a feira que estava aqui, mas ainda assim continua a se notar o movimento rodoviário e também de cidadãos bastante acentuado. Muita gente continua a fazer a travessia em locais inapropriados, conforme estamos a dar a ver, e aqui no Golf 2 é quase uma situação muito frequente que acontece então neste ponto precisamente em que nos encontramos. Então está assim o movimento rodoviário também de cidadãos por esta altura no Golf 2, quem segue viagem em direção ao Futungo ou também quem está a sair do Quimbango. Não há constrangimentos por esta altura, muito movimento, quer de cidadãos e também de viaturas. É o primeiro ponto e vírgula, e nós devolvemos o sinal para vocês. É um até já. É um até já, Simão João, na Pedro de Castro Vandun Eloy, na zona do Golfo 2, movimento intenso de viaturas e também de cidadãos, exatamente, mas tem grandes constrangimentos ainda no movimento rodoviário, exatamente. Não é? Aí um cartão vermelho para os cidadãos que insistem em fazer a travessia fora da pedonal, não é? Nesta altura, correrem de um lado para o outro quando há uma pedonal disponível para uma travessia segura. Infelizmente. Exatamente. Muito bem, uma coisa Janete. com a qual ainda temos que lutar muito. Temos que falar muito sobre este assunto. Depois do acidente de ontem, claramente, aí não envolve a travessia, são 22 mortos contabilizados até agora. Exatamente, não é? infelizmente. Uma tragédia que marca o país de forma negativa. Exato. 12 feridos, 4 dos quais a receberem a assistência médica aqui em Luanda. Este acidente ocorreu na Estrada Nacional 100, na província do Kwanza Sul, e ontem mesmo foram transferidos já 4 pacientes aqui para o recém-inaugurado Hospital Július Nyerere, onde a Ministra da Saúde também fez questão de dizer que o quadro clínico destes pacientes inspira cuidado. Os 22 corpos
nesta altura encontram-se na morgue do Hospital Geral de Benguela, é de lá onde partiu o autocarro da operadora Macon, exatamente, que é o autocarro que esteve envolvido neste acidente. Infelizmente. E assim vamos nós. A sinistralidade rodoviária continua a enlutar famílias, não é? Continua a trazer dor, luto e consternação. E a estas famílias vai o nosso abraço fraterno. Exatamente. O abraço desta vasta equipa neste momento de dor e luto. Infelizmente. Janete, meio-dia, até já. Até já, Iracema, bom dia. Nós aqui seguimos com os números da economia. Economia do dia a seguir no Manhã Girassol. O combate aos crimes financeiros e cibernéticos no país ganha um novo reforço institucional. O Banco Nacional de Angola e o Ministério do Interior assinaram esta segunda-feira um protocolo de cooperação para intensificar a prevenção e o combate às atividades financeiras não autorizadas, aos esquemas fraudulentos e à contrafação da moeda nacional. A segunda vertente centra-se na prevenção, combate e repressão da atividade financeira ilícita e de outras práticas que comprometem a integridade do sistema financeiro e a segurança econômica do nosso país. Esta cooperação permitirá reforçar a capacidade de resposta do Estado perante fenómenos como a contrafação da moeda nacional, os esquemas fraudulentos e de pirâmide financeira, os crimes cibernéticos com impacto no sistema financeiro, as operações cambiais ilegais, o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras práticas que lesam os cidadãos e a nossa economia. Já o Ministro do Interior, Manuel Homem, entende que esta cooperação firmada poderá auxiliar na garantia da literacia financeira não apenas de efetivos do Ministério, mas também dos cidadãos. Temos também aqui a firme convicção que esta cooperação se orientará para a definição geral da população angolana. A prevenção a este tipo de crimes deve ser de responsabilidade e compromisso coletivo, tal como refere Manuel Homem. Por isso, prevenir e combater os crimes de natureza financeira constitui uma responsabilidade não apenas do Banco Nacional de Angola, mas sim uma responsabilidade coletiva e uma prioridade estratégica de qualquer Estado que pretenda assegurar a estabilidade do seu sistema financeiro. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no formato alargado OPEP+, decidiu esta segunda-feira aumentar em 188 mil barris diários a oferta para setembro. No final da reunião mantida em formato virtual, os 7 países da OPEP+, a Argélia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Cazaquistão, Omã e Rússia, decidiram prosseguir a política de compromisso com a estabilidade do mercado, dando continuidade a um conjunto de ajustamentos em alta que adicionaram 940 mil barris por dia às cotas, equivalente a quase 1% da procura global desde o início da guerra no Médio Oriente, a 28 de fevereiro. O acordo foi alcançado na 4ª reunião da organização desde a saída inesperada, anunciada em maio, dos Emirados Árabes Unidos em plena guerra no Médio Oriente, segundo a imprensa internacional. Até agora, estes aumentos têm sido teóricos, pois o Irão bloqueou o Estreito de Hormuz e impediu que os membros do Golfo Pérsico aumentassem as exportações e a produção. No entanto, desde a assinatura do Memorando de Entendimento entre Teherão e Washington, os sauditas e os países vizinhos começaram a restabelecer os envios, contribuindo para gerar um excedente nos principais mercados asiáticos. O aumento de 188 mil barris por dia previsto pela OPEP+, para setembro, termina, ainda que apenas no papel, com as 2 rondas de cortes na produção realizados em 2023, quando a organização procurava evitar
o excesso de petróleo. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta segunda-feira em alta. Às 17 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $83 por barril, menos 5,25% do valor negociado na última sessão. Desta feita, o Brent segue com excedente de $22 acima do valor estimado no Orçamento Geral de Estado angolano para 2026. Noutras commodities, às 17 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $461,90, o que corresponde a 423 mil kwanzas no câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.808, mais 1,71% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.081, menos 0,61% do valor negociado no fecho anterior. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $614, menos 1,76% do valor negociado na última sessão. E a semana começou com preços ligeiramente altos para produtos como o ovo e o leite. Quanto aos outros produtos, o quadro mantém-se aqui em Luanda. Os munícipes continuam a queixar-se dos preços altos. Nesta primeira semana de agosto, a subida dos preços dos produtos recai para o leite e o ovo, alimentos ricos em proteínas e vitaminas. No caso do leite, dependendo da marca, a diferença de preço tem sido visível. Para os comerciantes, o objetivo é de garantir algum lucro após a venda. Antes o leite nido estava mais acessível. Estava no valor máximo até 18 mil kwanza a lata, mas agora está no valor de 27.300 kwanza, está mesmo muito. Outros tipos estão mais acessíveis. No caso do momo, está acessível. Os clientes estão a reclamar porque outros que fazem mais iogurte, nesse caso, né? Gostam de fazer iogurte, então o preço tem que ser mais acessível. Se não é acessível, não tem como também eles ganhar. Já o cartão de ovo, que antes custava cerca de 4.000 kwanzas, é atualmente comercializado entre 5 e 6 mil kwanzas. Sobe e baixa. A vez passada estava 4.500, mas agora subiu 5.000 kwanzas. Perante esta situação, as donas de casa receiam que os preços voltem a sofrer alterações, sobretudo com a aproximação da quadra festiva. Custa 5.500 o cartão e são ovos congelados que nem demoram em casa. Esses ovos 2 semanas estão logo podres e temos tantas galinhas bicuca que estão injetadas. Para sair esses ovos, como é que é possível que um cartão de ovo 5.500, 2 semanas em casa, os ovos já estão podres? Eu fui procurar ovos, os ovos subiram acho que em 2 dias. Em um dia já estava um preço e no outro dia estava um outro preço, disparou totalmente. Encontrei uns ovinhos, parecem ovos de codorniz, que estavam mais ou menos acessíveis, mas eram ovos muito pequenos. Então tive que comprar assim um outro cartão, que o ovo era maiorzinho, que dá para alguma coisa. Leite também subiu muito. Graças a Deus ainda temos algumas marcas, né, que dá para equilibrar. Tem algumas marcas mais caras, outras mais acessíveis, mas mesmo assim está difícil tomar leite. Daqui a pouco, quando chegar setembro, outubro, novembro, não sei como é que vai ser. Face à subida dos preços, os consumidores apelam à redução do custo dos produtos. As crianças têm que tomar leite para ir para a escola, para melhor capacidade. As crianças já não tomam leite. Já não vamos falar do leite, porque as crianças já esqueceram o leite. Comem a papa de fuba de milho, que é o famoso matete, só com açúcar, o arroz doce só com açúcar. Já não podemos falar do leite. Se alguma coisa sobe, nós temos que ter dinheiro para cobrir. E nós não temos esse dinheiro para cobrir as coisas que estão a subir e sobem disparadamente. Entretanto, Alexandre Lenga aconselha as famílias a adotarem uma educação financeira mais rigorosa nesta fase, priorizando apenas os gastos essenciais. Nessa fase da vida, as pessoas têm que aprender a ter educação financeira mesmo.
para pararem de reclamar, aprendem a economizar e comprar aquilo que vos convém, não fazer magia para não ficar a lamentar toda hora. A subida dos preços do leite e do ovo continua a preocupar os munícipes de Luanda. E a Rede Girassol voltou a ouvir nesta segunda-feira munícipes em Luanda sobre a reposição gradual dos serviços da maior operadora de telefonia móvel do país após o ataque cibernético sofrido há uma semana. Segundo alguns populares, para determinadas operações, as dificuldades continuam. Até hoje a gente não consegue nem entrar em comunicação com outras pessoas, nem enviar mensagem e nem sequer entrar na internet. Esta é uma realidade ainda vivida por alguns cidadãos. Para muitos, os serviços de voz, mensagem e internet estão a ser restabelecidos de forma gradual, conforme explica Carlos Fernando. Retomou, mas de forma muito parcial. Alguns números com algumas codificações, com as iniciais 94, 935. Não funcionam, uns funcionam. Em alguns momentos dá para acessar algum site, em alguns momentos dá para acessar as redes sociais, especialmente algumas redes sociais fica fácil, mas quando é exigida descarregar algum conteúdo com maior peso informático já é um bocadinho difícil. Então melhorou a nível de internet, mas também muito baixo ainda do que se espera. Lisete Fernando também é utilizadora da Unitel. Durante o período de paralisação, recorreu a outra operadora e, devido à instabilidade registrada, ainda receia voltar a utilizar os serviços da empresa. Não, ainda não voltei a usar. No momento estou a usar ainda o chip de uma outra rede, porque, segundo a informação, o serviço voltaria gradualmente. E há muitas pessoas que estão à minha volta que ainda não estão, os serviços ainda não estão a funcionar. Já tentei fazer algumas chamadas, há números que chamam da Unitel e há números que não chamam, então estou com algum receio de colocar e não está a funcionar. Para o comerciante Amara Keita, a realidade é diferente. Após uma semana de constrangimento, já consegue voltar a receber pagamentos por via eletrônica. E agora já está a funcionar, já só está a pedir, quando estás a fazer festa, tem que ir no banco, fazer a atualização. É só mesmo isso, até o TPA já está no banco, passei no PPC para fazer a atualização e conseguir fazer festa e cair dinheiro na conta. Amara Keita recorda que a última semana foi particularmente difícil, uma vez que precisava de pagar os salários dos seus funcionários e dependia das receitas da empresa. Quando não dava, fica a raiva, porque a dinheiro foi uma semana de IBA, pronto, e coisa. E tudo o salário cai no TPA, se TPA não tem como fazer apagamento, não tem como a fazer a venda. Nós ficamos só a olhar a cara de funcionário com o Batran, não tem como funcionar. Recordo que a Unitel informou, através de um comunicado, que a instabilidade dos serviços resultou de um ataque cibernético, registrado a partir das 2 horas da madrugada da passada terça-feira. E o barril de petróleo Brent, referência para as exportações de Angola, abriu a semana com uma ligeira baixa no preço, avaliado em $5,16. O barril abriu a semana a negociar ao preço de $83,39. Já o petróleo norte-americano, WTI, para entrega em setembro, recuou quase 6% para $79,66 por barril. O crude caiu depois de o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter dito que novas conversações com o Irão arrancariam nos próximos dias, o que atenuou receios de perturbações na oferta. A pressão adicional em baixa surgiu após a Arábia Saudita, a Rússia e outros 5 membros chaves. A pressão adicional em baixa surgiu após a Arábia Saudita, a Rússia e outros 5 membros chave da OPEP+, terem acordado numa reunião online no domingo aumentar a produção de petróleo em 188 mil barris por dia a partir de setembro, num contexto de oscilações causadas pelo conflito no Médio Oriente. A OPEP+ terminou o processo de reversão dos cortes voluntários. O próximo desafio passa por gerir o excedente que poderá surgir à medida que os fluxos de exportação voltarem ao normal, afirmou George Lyon,
analista da Rystad Energy. Lyon advertiu, no entanto, que a decisão altera pouco no curto prazo, porque o Estreito de Hormuz continua condicionado. Assim sendo, o verdadeiro impacto no mercado só deverá surgir quando os fluxos normais de exportação forem retomados. Quanto ao diamante, o preço no mercado internacional está a ser fortemente influenciado por fatores como demanda, oferta e tecnologia. O mercado de diamantes produzidos em laboratório se torna cada vez mais maduro, com preços atrativos, sendo 60% a 80% mais baratos que os naturais. Já o preço do café no mercado internacional é de aproximadamente 307,63 dólares por libra, de acordo com a Investing.com. No entanto, outra fonte não identificada mostra que o preço pode ser de 312,80 dólares, valores que podem variar devido a fatores como procura e oferta, condições climáticas e políticas governamentais. A previsão do tempo. E começamos esta nossa segunda ronda na cidade de Cateta, a previsão de um dia soalheiro. As temperaturas para hoje, 33 graus de máxima e 18 de mínima. Em Cachito, a previsão de um dia maioritariamente com sol. E quanto às temperaturas para esta cidade da província do Bengo, a máxima deverá chegar aos 33 graus e a mínima aos 17 graus. Ainda alertando à previsão de um dia enevoado. A temperatura máxima deverá chegar aos 31 graus nesta terça-feira e a mínima aos 14 graus. No Sumbe, a previsão é de um dia soalheiro a parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 22 graus e a mínima de 19 graus. Em Benguela, há previsão também de um dia soalheiro. A temperatura máxima prevista para esta terça-feira é de 24 graus e a mínima de 17 graus. No Ambo Planalto Central, a previsão é de um dia enevoado. A temperatura máxima deverá chegar aos 28 graus e a mínima. Intervalo. Falar que não vamos vir, estamos aqui. Está a acontecer às 15 horas. Hoje tem. Fala aí, tem ou não tem? Sim, com muita animação. A partir das 15h30 nós estaremos aqui até 16 horas para fazer acontecer com a Gi e com todos vocês. Nada de perder, tá bem? Vamos! Isso que você está falando, o que, Latão? Quer bombardear? Nunca vai te dar nada. Quer... E você vai me dar o quê? Quer que te monta? Mas, Latão, você está ouvindo o que você está falando? Fica calmo. Latão, não se mete onde você não sabe nada, é? Não precisa saber desse. Não, eu vou te queixar no Mano Noi. Eu vou te queixar no Mano Noi. E melhor você ir embora agora. Vai embora agora, porque a Marina, quando chegar aqui te encontrar com esse cheiro de ressaca que você tá, vai te dar um bom banho de balde. A única coisa que eu tenho que te dizer é que o Cota morreu. Só. Mas por quê? Foi uma morte trágica? Foi uma morte, sei lá, a forma como estás a dizer, primo, parece ter sido uma morte que magoou muita gente aqui no bairro, não? Você não precisa da tua idade de você. Para de dançar miúda, você tá maluco, né? Eu vou estar chapado. Você vai tocar na miúda, vai vir fazer. Olha aqui, não, vou ter conversa contigo. Você vai pensar que eu sou da tua idade, né? Não, qual é o teu problema, velho? Sou muito do Nambuangongo, me respeita. Fica levar o teu amigo, tipo, vai entregar as pastas. Olha como ele está. Não está dentro para você. Se não dá para entregar as pastas, ele avisa mesmo para ele deixar testamento em meu nome, porque aquele tucho me pertence, velho. Che! Os donos do silêncio. De segunda à sexta-feira, às 19 horas. Se quer estar por dentro de tudo o que acontece no campo, temos encontro marcado no Revista Rural. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Vamos levar até si as melhores dicas sobre agricultura. Nós mostramos tudo o que o telespectador precisa de saber para crescer com o agronegócio. Cultivo de abacate ganha o interesse dos produtores. A criação de camarões em tanques. Cará do ar.
Se quer estar por dentro de tudo o que acontece no campo, temos encontro marcado no Revista Rural. Eu garanto para vocês, o programa está imperdível. Fique ligado ao nosso programa e descubra as soluções que fazem a diferença. Revista Rural, todos os sábados às 14 horas. Queria mais? Nós também. Rede Girassol. O futuro é agora. Bem-vindo de volta, já estamos na segunda hora do nosso encontro e vamos novamente à rua, porque são 8h04. A esta altura, quem labora na função pública já começou a trabalhar e vamos conferir tintim por tintim como está a movimentação rodoviária lá fora. E será com Centro Integrado de Segurança Pública. Temos o primeiro ponto na estrada direita da Samba, aqui na zona do Hotel Sunset. Movimento rodoviário já carregado para aqueles que vão nesta altura em direção ao centro da cidade, passando certamente pelo viaduto do Zamba 2. No anda para anda está o trânsito neste sentido. Os que deixam o viaduto do Zamba 2 vão nesta altura em direção a Corimba ou vão chegar ao Benfica, passando certamente pelo Futungo. O movimento rodoviário é mais desafogado, é mais fluido por agora. Vamos olhar para mais um ponto nesta manhã de terça-feira. São 8h05. Estamos na Diolinda Rodrigues, aqui na zona do motorista. O trânsito completamente descongestionado por agora, sem grandes constrangimentos para quem risca o tapete asfáltico neste ponto da Diolinda Rodrigues, tanto para aqueles que nesta altura vão em direção à Viana e os que saem de Viana rumam nesta altura em direção ao Largo 1º de Maio. O trânsito completamente favorável por agora. Temos um outro ponto para olhar, mudar de via, para dar-lhe a ver a movimentação rodoviária em tempo real. Estamos na Avenida 21 de Janeiro, aqui na zona da FAPA, um cenário completamente atípico, um trânsito completamente descongestionado por aqui, principalmente no sentido de maior constrangimento logo pela manhã. Neste sentido, FAPA, Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, faz-se bem a mobilidade rodoviária, é só deslizar, é só escorregar. O mesmo observamos também no sentido oposto para aqueles que nesta altura vão em direção à zona do nosso centro. Continuamos na Avenida 21 de Janeiro e aqui no nosso centro, onde o trânsito não é tão desafogado, principalmente no sentido do nosso centro Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Está o trânsito no anda anda, carregadíssimo. Nesta altura já dificultar a vida de quem risca o tapete asfáltico aqui da 21 de Janeiro. Os que saem nesta altura da zona do Rocha Pinto estão aqui no nosso centro e vão em direção ao Futungo ou vão chegar ao Benfica ou fazer o contorno para pegarem então a Pedro de Castro Vanduna Eloy. O trânsito está favorável por agora. Atualidade informativa, no Manhã Girassol, a proposta de lei de cibersegurança voltou à mesa das discussões na Assembleia Nacional. Os deputados analisam o documento na especialidade. Esta é uma matéria que vamos acompanhar ainda ao longo desta emissão do Manhã Girassol. O reforço da cooperação parlamentar e o crescente interesse de investidores chineses em Angola dominaram a audiência concedida pelo Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, ao embaixador da República Popular da China, Zhang Bin, na manhã desta segunda-feira. À saída da audiência, o diplomata destacou o bom momento das relações bilaterais e a vontade comum de aprofundar a parceria entre Angola e a China. À saída do encontro, Zhang Bin explicou que a audiência permitiu fazer uma retrospectiva das relações de amizade entre Angola e a China, bem como avaliar os avanços alcançados no domínio da cooperação legislativa entre os parlamentos dos dois países. O embaixador defendeu ainda que durante a reunião foram partilhadas as posições do presidente da Assembleia Nacional sobre o aprofundamento da cooperação institucional. Enorme prazer de ser recebido pela Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional de Angola, e durante a conversa nós temos retrospectiva para as relações e cooperações entre nossos países e entre também dois órgãos legislativos dos nossos países, e damos palavras positivas das
relações. E a seguir também ouvimos as opiniões da Sua Excelência Presidente sobre as futuras cooperações entre nossos países e também 2 órgãos legislativos. Chegamos a um bom consenso e a seguir vamos materializar todos esses consensos. Segundo o diplomata, as duas partes manifestaram consenso quanto à necessidade de intensificar as visitas de alto nível entre os presidentes dos respectivos órgãos legislativos como forma de consolidar o diálogo político e fortalecer os laços parlamentares. Falando de forma mais concreta e específica, chegamos a consenso, primeiro, intensificar as visitas de alto nível entre 2 dirigentes das nossas assembleias de Angola e da China. E segundo, queremos aprofundar as cooperações e intercâmbios entre as comissões especializadas e também os deputados dos nossos 2 países. E a seguir também temos o consenso de intensificar a troca de experiências na governação do país, na legislação e também na supervisão. No plano econômico, Zhang Bing destacou o crescente interesse de empresários chineses em investir em Angola, ao considerar que a cooperação econômica continua a apresentar um forte potencial de crescimento. O volume de negócios entre a China e Angola do ano passado alcançou 20,8 mil milhões de dólares americanos e durante os primeiros 6 meses do ano corrente, o volume de negócios já atingiu 10,8 mil milhões de dólares americanos. Esperamos que o volume total neste ano vai superar o ano passado. Embaixador chinês Zhang Bing, à saída da audiência a si concedida pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, numa altura em que, segundo avançou o diplomata, vive-se um período de forte dinamismo das relações entre Angola e a China. Em 2025, o volume de negócios entre os 2 países atingiu os 20,8 mil milhões de dólares e só no primeiro semestre deste ano as trocas comerciais já alcançaram os 10,8 mil milhões de dólares, com perspectivas de crescimento impulsionadas pelo reforço da cooperação política, parlamentar e econômica entre Luanda e Pequim. Harmonização entre a tecnologia satélite e as tecnologias móveis celulares. Durante o encontro estiveram em análise os desafios impostos pela conectividade, as estratégias e soluções a serem adotadas pelos governos a nível da região no uso deste recurso escasso e a melhor maneira de utilizá-lo, com fim último de ultrapassar os desafios que o continente africano ainda enfrenta. Ao olhar para a Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2027, segundo o diretor-geral do Departamento de Comunicações e Tecnologias da África do Sul, questões como o avanço tecnológico, banda larga e conectividade estarão em destaque na próxima convenção. Devemos evitar a era digital dividida, então devemos usar a satélite para o benefício dos nossos povos a nível da região da SADC, bem como em África. Vossas Excelências, eu permaneço como presidente interino da SADC e convencido que partilhamos o objetivo em fazer com que haja partilha de conectividade a nível da SADC. Esperemos que haja colaboração entre os governos e indústrias com as prioridades nacionais. Iremos maximizar as nossas contribuições neste centro particular e certificar que os objetivos de desenvolvimento de África sejam priorizados. A terceira reunião preparatória representa igualmente o reconhecimento do papel crescente de Angola na promoção do diálogo regional em matérias ligadas às comunicações eletrónicas e evidencia o empenho do governo na criação de um ambiente regulatório moderno, harmonizado e capaz de responder aos desafios tecnológicos do futuro. Para Angola, em particular, o desafio passa pela harmonização entre a tecnologia satélite e as tecnologias móveis celulares. O espectro é um recurso que é escasso e sempre que uma determinada tecnologia tem demanda, existe a necessidade de nós articularmos
várias outras tecnologias no sentido de assegurar a compatibilidade entre estas. Decisões que nós fomos a tomar neste momento, nesta conferência em Angola, irão afetar inclusivamente que tipo de telemóveis podemos vir a usar ou teremos que deixar de utilizar. Isto tem impacto económico na vida das pessoas. Isto afeta a maneira como elas podem vir a utilizar a tecnologia, ter acesso à tecnologia e expandir aquilo que é a economia dos nossos países. O encontro reúne especialistas e representantes dos Estados-membros com o objetivo de harmonizar posições sobre o futuro das radiocomunicações na região. Durante 5 dias, os participantes vão debater questões técnicas e estratégicas relacionadas com a gestão do espectro radioelétrico, a utilização de órbitas de satélites e a definição de uma posição comum da SADC para a Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2027, promovida pela União Internacional das Telecomunicações. A reunião acontece uma semana após o ciberataque sofrido pela maior operadora de telecomunicações de Angola, a Unitel, afetando por todo o país vários serviços e conexos. Ainda com algumas dificuldades, aos poucos, os serviços da operadora vão sendo repostos. 8h15, Macas de Português a seguir. Com o professor Artur dos Santos, que já cá está. Professor, muito bom dia, bem-vindo. De volta amanhã à Bom dia, como está? Estou muito bem, obrigada. E o professor, como está? Estamos bem, graças a Deus. Que bom. Esta é uma aula que fazemos em conexão com a Girassol FM. Vamos ao encontro da Janete Meio-Dia e também dos rádio ouvintes para compormos então a turma e começarmos mais uma edição de Macas de Português com o professor Artur dos Santos. Resolver algumas das nossas macas de português que não são poucas. A qualquer momento vamos ter a Janete Meio-Dia. É uma questão de segundos para que a Janete Meio-Dia esteja connosco também e assim arrancarmos com a nossa aula. Janete, bom dia. Bom dia, Iracelma. Estava aqui a dizer aos telespectadores, preparem já os lápis. No caso, os rádio-ouvintes. Exatamente, os rádio-ouvintes. Os lápis e os papéis para fazerem os apontamentos, porque vamos resolver macas de português. Bom dia, professor. Bom dia, Janete, como está? Muito bem, obrigada. Professor, como vai? Estamos bem, graças a Deus. Prontos para resolver mais umas macas? Exatamente. Vamos a isso. Exatamente. Professor, a turma está completa para começarmos então esta aula de hoje. Ninguém entra, ninguém sai, a aula vai começar. Por onde começamos, professor? Exatamente. Hoje vamos falar do verbo haver. Não é porque ainda ontem ouvi alguém a usar mal já a segunda forma, mas vamos começar pela primeira. Há quem diga ou há quem diz. Há quem faça ou há quem faz. Há quem treine, há quem treina. Qual é a forma correta, de acordo com o português padrão, quando usamos a estrutura há quem? Porque osciladamente, portanto, ouço alguns a usarem a primeira forma, outros a usarem a segunda forma. Por isso que entendemos trazer aqui. Há quem diga a verdade ou há quem diz a verdade. De acordo com o slide seguinte, quando nós temos a estrutura há quem, o verbo vai para o modo conjuntivo. Nesses casos, exprime incerteza, possibilidade, probabilidade sobre pessoas indeterminadas. O modo conjuntivo é um modo que exprime hipótese, probabilidade, incerteza. Portanto, essa estrutura exige o verbo no modo conjuntivo. Temos que dizer há quem diga, há quem prefira, o slide anterior, por favor, há quem diga, há quem prefira, não é? Há quem treine, há quem fale, conforme naturalmente se registra. É o slide anterior. O slide anterior, por favor. Portanto, assim está correto. Há quem prefira ir mais cedo, há quem faça melhor, há quem treine mais cedo, há quem goste, etc. Portanto, o verbo vai por modo conjuntivo. E não há quem prefere, há quem faz, há quem diz. Portanto, de acordo com o português padrão, a forma correta é há quem
diga. Exatamente, tal como diz aqui o slide, porque introduz uma ideia de incerteza, Exatamente. possibilidade, probabilidade sobre Exatamente. pessoas indeterminadas. Exatamente. Então, Razão pela qual optamos pelo modo conjuntivo. Muito bem. Janete, meio-dia. Maca resolvida. Avançamos? Avançamos. Professor, a próxima maca. A próxima também é do verbo haver. Houve ou houveram. Eu vi, portanto, há um digital influencer que eu gosto, que eu vi, portanto, usou de forma não de acordo com o português padrão, então entendi trazer aqui. E ouço também muita gente a usar. Mas esta é uma maca daquelas, portanto, professor. houve, conforme apresenta o slide seguinte, houve muitos problemas ou houveram muitas oportunidades. Houve muitas oportunidades ou houveram muitas oportunidades. E já vamos saber. De acordo com o português padrão e de acordo com o slide seguinte, quando o verbo haver, portanto, com sentido de existir, com sentido de acontecer, ele é um verbo impessoal e não tem sujeito. Razão pela qual devemos usar na terceira pessoa. Houve muitas pessoas no local. Havia problemas difíceis por resolver e não haviam. Houveram muitas pessoas. Exatamente. Há macas de português na rede Girassol e não há macas de português. Portanto, houve muitas oportunidades. Aqui, o verbo tem o valor de existir ou acontecer e o verbo é impessoal, não tem sujeito. Razão pela qual temos de usar o verbo na terceira pessoa. Houve muitas pessoas no local, havia problemas, houve muita confusão, houve muitos pertences no chão e não houveram muitos pertences no chão. Muito bem. Professor Artur dos Santos, vamos recapitular estas duas macas Exatamente. que acabaram por estar resolvidas aqui no Manhã Girassol e também no Bom Dia com Energia, não Certamente. Exatamente. Portanto, de acordo com o português padrão, temos de dizer há quem diga. A estrutura há quem obriga a que o verbo vá no modo conjuntivo. Há quem diga, há quem faça, há quem treine, há quem fale. Houve e houveram. Os dois são verbo haver, naturalmente, mas quando o verbo haver tem o valor de existir, acontecer, ela é impessoal e não tem sujeito. E automaticamente o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Houve muitas pessoas no local, houve muitas oportunidades, houve muitos pertences no chão, havia problemas difíceis por resolver. E há macas do português na rede Girassol. Exatamente, macas que sempre. nós resolvemos a terça-feira, com o professor Artur dos Santos. Exatamente. Janete, meio-dia. Macas resolvidas. Macas resolvidas. Bem resolvidas. Para ti, até já, minha Até colega. Já. Bom dia, para bom o professor Artur dos Santos, o nosso encontro está marcado para daqui a 7 dias. Exatamente. Até já, professor. Até já. Nós aqui seguimos com a atualidade informativa. A vice-presidente da UNITA exorta à promoção da paz e reconciliação nacional como forma de honrar a memória de Jonas Savimbi. Arlete Chimbinda falava por ocasião da conferência sobre a vida e obra do patrono do seu partido. Conferência sobre a vida e obra de Jonas Malheiro Savimbi, com raízes quimbundo e ovimbundo, teve, entre outros preletores, Ernesto Mulato, cofundador do partido UNITA, trazendo a história do líder dos manos enquanto cidadão comum e não político. O árbitro era um português e começaram a jogar. Quando a equipa do Jonas metia o golo, ele batutava, dizia que anulava o golo. Quando o Dandulo marcou, valeu. Quando marca no segundo golo, o Dandulo, ele agarra na bola e diz, esse jogo acabou. Vocês estão aqui a brincar comigo. Ao falar sobre as atividades agendadas para assinalar as comemorações do 92º aniversário de Jonas Malheiro Savimbi, Liberty Chiaka, secretário-geral da UNITA, referiu que os ideais em que acreditava o patrono da União Nacional para a Independência Total de Angola vão continuar gravadas na memória de cada militante. Dr. Savimbi vive na nossa convicção, confiança e na nossa fé. O Dr. Savimbi vive na nossa vitória em 2027. Que nesta quadra do 3 de agosto, cada um de nós renove o compromisso e juramento de honra.
trabalhar mais e servir melhor o povo angolano. E a vice-presidente da UNITA, Arlete Chimbinda, lembrou que a honra à memória de Jonas Savimbi passa pela promoção da paz e reconciliação nacional. Exorta os membros, amigos, simpatizantes e todos os patriotas e democratas de Angola a honrarem a memória do Dr. Jonas Malheiro Savimbi com ações concretas de cidadania, promovendo a paz, a justiça social, a reconciliação nacional, a construção de uma Angola inclusiva. A conferência sobre a vida e obra de Jonas Malheiro Savimbi contou com a presença do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, membros do Comitê Permanente e da Comissão Política, deputados, dirigentes e convidados. O combate ao nepotismo, bajulação e a impunidade são os desafios apresentados pelo recém-eleito primeiro secretário municipal do MPLA no município da Ganda, na província de Benguela, no dia em que os camaradas reuniram-se para a Conferência Municipal Ordinária de Balanço e Renovação de Mandato. No município da Ganda, os militantes do MPLA reuniram-se para a realização da primeira Conferência Municipal Ordinária de Balanço e Renovação de Mandatos, onde os militantes foram chamados ao compromisso com o combate ao nepotismo, bajulação e a impunidade. Renovar os órgãos e organismos intermédios, reafirmar o compromisso contínuo no combate à corrupção, ao nepotismo, à bajulação e à impunidade, reafirmar o firme propósito do MPLA em continuar a liderar o processo de transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais em curso no país e, em particular, no município. Preparar o partido para os próximos desafios políticos eleitorais, bem como contribuir para o reforço da imagem e da credibilidade do MPLA e do líder. O primeiro secretário local, candidato à sua própria associação, que foi reconduzido a mais um mandato no seio dos camaradas na Ganda, reconhece as exigências que os cidadãos esperam do partido e exortou a unidade no seio dos militantes. Unidade e coesão. Um partido unido vence qualquer batalha. Vamos deixar as diferenças, o comodismo, o deixa-andar ou triunfalismo e vamos trabalhar todos. 2. Trabalho de base. Vamos descer aos cabos, às comunidades, ouvir os militantes e os cidadãos. 3. Apoio ao Executivo. Vamos ser o braço político do Executivo para que os programas mais participativa, mais responsável e mais comprometida com os interesses coletivos. MPLA no município da Ganda e a realização da primeira Conferência Municipal dos Camaradas e o comprometimento com o combate ao nepotismo, bajulação e a impunidade. Atualidade internacional, a Rede Nacional de Energia de Cuba registrou esta segunda-feira um novo apagão nacional, o segundo em menos de 24 horas e o sétimo a afetar toda a ilha este ano. A empresa estatal União Elétrica informou nas redes sociais que a nova falha ocorreu na segunda-feira à tarde, durante o processo de restabelecimento devido a eventos meteorológicos que provocaram danos na rede elétrica, o que incidiu diretamente nas unidades geradoras que se encontravam em linha, as quais saíram de serviço num comunicado. A empresa assegurou que continua a trabalhar intensamente para reverter a situação e alcançar o restabelecimento do sistema o mais rapidamente possível. A crise energética cubana deve-se à capacidade reduzida de produção elétrica do país e à pressão norte-americana que não permite que a ilha importe crudo ou derivados quando necessita de adquirir no exterior cerca de metade das suas necessidades energéticas. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que decorrem neste momento negociações com o Irão, apesar do desmentido de Teherão pouco antes
garantindo que estas conversações representam a última oportunidade para o país alcançar um bom acordo. Numa troca de impressões com jornalistas na Casa Branca, Donald Trump assegurou esta segunda-feira que os contactos se realizam a pedido de Teherão e com o apoio da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. É a última oportunidade que os iranianos têm para assinar um bom acordo, declarou Donald Trump. Segundo o presidente norte-americano, as conversações incidem, em particular, sobre uma reabertura do Estreito de Hormuz, possível já amanhã, de acordo com o presidente. Antes tinha criticado na sua rede Truth Social a incrível duplicidade dos dirigentes iranianos. E vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. E nesta ronda nós vamos começar no jornal britânico The Guardian, que escreve: Médio Oriente, novas negociações, Estados Unidos, Irão são a última chance para Teherão evitar a escalada da guerra, diz Trump. O presidente dos Estados Unidos espera que as negociações comecem em 1 ou 2 dias, mas o Irão diz que não está a retomar as negociações com Washington. O jornal espanhol A Vanguardia titula: Tensão máxima antes da reunião europeia sobre a crise de Ceuta. Espanha e Itália trocam acusações, enquanto Macron apoia Sánchez. Feijóo evita culpar Marrocos e exige explicações da monarquia, e o governo se prepara para distribuir centenas de menores pela península. Em França, é destaque no Le Figaro: os apetites da Alemanha irritam a Europa. Do outro lado do Reno, uma mudança de era está em curso. Sob o impulso do chanceler Merz, Berlim lançou um programa de rearmamento massivo, priorizando os seus interesses nacionais. O jornal desportivo A Bola escreve: quero ficar muitos anos. Max Araújo renova com o Sporting até 2030. O uruguaio triplica ordenado e mantém cláusula nos 80 milhões de euros. Benfica, Palhinha continua prioritário. Os números do tempo. Não vamos ter a previsão do tempo, o momento é para seguirmos para o nosso último intervalo. Até já. Bem-vindo de volta ao último bloco do Manhã Girassol e vamos olhar para o apaixonante mundo dos desportos. Manuel da Cruz, meu colega, bom dia. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Bom dia, Selma, e bom dia à nossa audiência que nos acompanha. Já chegamos. Já chegamos e aqui estamos novamente para manter informada a nossa audiência sobre as últimas do apaixonante mundo dos desportos. A Supertaça de Angola vai ser disputada na província do Ís, mas hoje a final entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto. Um clássico do handebol nacional feminino e também handebol continental. De agosto, Petro jogar a final do Campeonato Nacional com triunfo da formação tricolor por 29-24 e hoje tem acerto de contas no pavilhão principal da Cidadela, edição 2026 da Taça de Angola em handebol sénior feminino. Uma partida que se antevê bastante disputada com a imprevisibilidade no jogo. O Petro atualmente é a melhor equipa do país e também a melhor equipa do continente africano. Todavia, quando se encontra com o de agosto, tem muitas dificuldades. A experiência do Petro de Luanda nos momentos chaves do jogo vem ao de cima. Viu Manenganga, uma excelente jogadora, Marília Kizelete, e a guarda-redes Marta Alberto fazem toda a diferença no conjunto orientado por Luís Chaves, enquanto no de agosto também a experiência de Isabel Guialo,
Uta Dombashi, e temos também a menina Bernadette Belo, que tem sido uma excelente meia distância. Os adeptos do handball que acorram em massa no pavilhão da Cidadela, porque quando se encontram Dagosto e Petro, bom espetáculo acontece. No lado do futebol, esta supertaça que vai ao estádio Vici Antônio, adjacente à centralidade do Quilamoço, na província do Uís, é uma boa prestação por parte da Federação Angolana de Futebol. Os estádios novos foram inaugurados no ano passado, Vici Antônio, bem como também Daniel Kassoma Lutukuta, na província do Ambo, precisam destes tipos de jogos. Petro Williette começa a se tornar um jogo grande no nosso futebol. Estamos diante do campeão nacional e do vice-campeão nacional, mas a Supertaça coloca aqui o campeão nacional e o vencedor da Taça de Angola, o Williette, que derrotou o Cabo Scorpio na final da Taça de Angola. Bom jogo, é um bom balão de ensaio para as duas equipas. O Petro de Luanda foi ao mercado buscar o técnico luso-angolano João Sousa, enquanto o Williette trouxe o hispano-brasileiro Beto Bianchi. Um jogo que vai marcar a abertura da nova época futebolística no país, à medida que nos aproximamos a passos largos do início do Girabola 2026-2027. Manuel da Cruz, vamos à informação uma a uma aqui no Manhã Girassol. Exatamente. Começamos com o handball feminino. Dagosto e Petro disputam logo mais às 18 no pavilhão principal da Cidadela, a final da edição 2026 da Taça de Angola em handball. Petro de Luanda e 1º de agosto protagonizam historicamente a maior rivalidade do handebol sénior feminino em Angola, decidindo frequentemente entre si os títulos nacionais e as edições da Taça de Angola da modalidade. Depois de disputarem a final do Nacional, ganha pela formação tricolor, as duas equipas voltam a encontrar-se. Desta vez, a disputa será pela Taça de Angola, título conquistado pelas militares na edição passada. Num clássico sempre aguardado com grande expectativa, espera-se que as duas formações protagonizem um jogo intenso e equilibrado. As tricolores entram moralizadas após a conquista do título de campeã nacional. Já as militares vão defender o título que detêm e pretendem evitar a dobradinha da arquirrival. O técnico do Petro de Luanda, Luís Chaves, poderá apostar no seguinte set: Marta Alberto, a baliza. Na primeira linha, às meias distâncias, Juliana Machado, Chelsea Gabriel e Vilma Nenganga. E na segunda linha, a ponta direita, Jéssica Sulissa, a pivô, Tayane Castro e a ponta esquerda, Alexandra Chaca. Já o treinador do 1º de agosto, William de Almeida, poderá mandar para a quadra o set composto pela guarda-redes Eliane Paulo. Na primeira linha, às meias distâncias, Uta Dombashi, Isabel Guialo Belinha e Bernadette Belo. Na segunda linha, a ponta direita, Balbina Nunda, a pivô, Dalva Pérez e a ponta esquerda, Marcela Tati. 1º de agosto, Petro, é sempre uma partida de cortar o fôlego e nesta terça-feira todos os caminhos vão dar ao pavilhão da Cidadela. E no hóquei em patins, João Pinto Mustang é o novo selecionador nacional de hóquei em substituição do português Rui Neto. Depois de ter brilhado por vários anos como jogador da Seleção Nacional de Hóquei em Patins, João Pinto, ou simplesmente Mustang, é a nova aposta da direção da Federação Angolana de Patinagem para treinar o conjunto nacional nos próximos anos. Mustang foi apresentado oficialmente como treinador da Seleção Nacional de Hóquei em Patins no último fim de semana em Luanda. No ato de apresentação, Orlando Graça, diretor técnico da Federação Angolana de Patinagem, justificou a escolha de João Pinto Mustang. Em função daquilo que são as características do João como treinador, tenho estado a acompanhar, mais do que treinador, como pessoa. Para nós as relações humanas são fundamentais. Temos nele um exemplo, porquanto, já disse anteriormente, esteve connosco 15 anos e durante esses 15 anos, em minha opinião, teve uma postura íntegra, uma postura patriótica e como atleta não tenho nada negativo a apontá-lo, antes pelo contrário, sempre deu o seu melhor, sempre contribuiu para aquilo que eram os objetivos das nossas seleções. Por essas e outras razões, nós, os vários nomes que tivemos à frente ou na mesa para a decisão do novo técnico, achamos por bem, por unanimidade, nós, a direção da Federação Angolana de Patinagem,
escolher o João Pinto como futuro selecionador da Seleção Nacional de Angola. Uma das particularidades acordada entre a entidade que rege o hóquei nacional e o novo treinador é tê-lo em Luanda 2 vezes por ano, a fim de passar a filosofia de trabalho da Seleção Nacional aos clubes nacionais. A seleção faz um tipo de trabalho, cria uma mística, cria um modelo de jogo e depois não há continuidade por parte dos clubes nacionais, por parte das seleções dos escalões mais jovens. Nós queremos que isto não aconteça, que haja uma continuidade naquilo que eu trabalho. Que a integração dos jovens na seleção nacional seja uma integração normal, por inércia das próprias circunstâncias, que os jovens vão crescendo, vão trabalhando com aquilo que é a metodologia que a seleção vai implementar e, consequentemente, da mística e do modelo que a nova equipa técnica vai implementar. O João acordou, ele disse que sim, acha que é O novo treinador nacional frisou que recebeu como missão conservar o estatuto que Angola conseguiu no hóquei em patins mundial por mérito próprio e trabalhar para que os jogos da seleção voltem a orgulhar todos os angolanos. Mas um dos grandes objetivos que nós temos é criar uma identidade que nos orgulhe a todos. Quando vemos os nossos rapazes em campo, a sentir orgulho naquilo que eles jogam, naquilo que eles representam, e eu, com o conhecimento que tenho da casa, é passar tanto aos elementos novos que venham, que nós jogamos com uma dinâmica que representa todo o povo angolano, que é uma dinâmica intensa, uma dinâmica de coragem, independentemente seja contra quem for e onde for. Nós temos que, um dos grandes objetivos que a nossa equipa técnica tem é trazer essa identidade para a seleção angolana. Antigo internacional angolano de hóquei em patins, João Pinto Mustang é o novo treinador da seleção angolana da modalidade, em substituição do português Rui Neto. E do Nacional Feminino de Futebol, o Ilhéte de Benguela derrotou os gloriosos da Huila por 3 bolas sem resposta, em jogo da Ronda 3 do Grupo B desta competição. O campo do Catetão foi palco do jogo entre o Ilhéte de Benguela e os gloriosos da Huila, num desafio em que a formação verde-branca das terras das acácias rubras foi a mais eficiente. O Ilhéte quis desde cedo assumir as rédeas do jogo e assim o fez, com 2 golos ainda no primeiro tempo. Na segunda metade do desafio, o equilíbrio foi nota dominante. Todavia, o Ilhéte de Benguela buscava o golo para sentenciar o jogo, tento este que surgiu de cabeça por intermédio de Valentina. 3 bolas sem resposta a favor do Ilhéte foi o resultado final. Em reação ao jogo, o timoneiro do Ilhéte, Hugo Viana, falou em objetivo cumprido por parte das suas atletas. Fizemos aquilo que para esse jogo nós arquitetamos, as miúdas cumpriram na íntegra. Então acho que está aí o resultado. Sabíamos que isso é uma das finais que nós temos nesse campeonato. Ganhamos agora, descansar. Felizmente ou infelizmente, neste campeonato não há muito tempo para festejar as vitórias. É esquecer essa, pensar já no próximo jogo. Do lado dos gloriosos da Huila, Antônio de Brito apontou o setor defensivo do seu conjunto como causador da derrota. Falhamos muito. Primeiro é a goleira. A minha goleira esteve um pouco mal, sofreu 2 golos impossíveis que não devia sofrer. E aí, quando uma equipa sofre gols desta maneira que eu sofri, fica um pouco desmoronado, porque são meninas e as meninas não estão como os rapazes. As meninas se irritam mais rápido que rapazes e elas ficaram um pouco já descomandadas. Com o triunfo, o Ilhéte de Benguela soma 6 pontos no 3º posto do Grupo B, enquanto os gloriosos da Huila estão com 3 pontos. Ainda do futebol feminino, CAN, que decorre no Reino de Marrocos, a seleção marroquina terminou no comando do Grupo A com 7 pontos, após empate sem golos na última ronda, diante do Senegal. O CAN feminino a colocar um ponto final quanto à presença do desporto aqui no Manhã Geração. Amanhã tu voltas, Manuel da Com Cruz. outras novidades. Até amanhã. Nós aqui vamos a Girassol FM.
para fazermos a nossa última comunicação com Bom Dia com Energia, o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Janete de meio-dia, já chegamos e aqui estamos novamente para assinarmos o livro pela última vez nesta terça-feira. Exatamente. Bem-vindos de volta, uma vez mais. Está tudo a 10 por 10? Estamos indo a 10 por 10 na 102.7. Aqui já é possível avistarmos a meta. Exatamente, às 9 da hora manhã. 9. Se quisermos calcular, neste exato momento, 12 minutos 12 minutinhos. nos separam da hora 9. Ainda Certamente. temos tempo para irmos à rua ao encontro do Simão João, que pela última vez também vai fazer connosco a nossa comunicação tripartida. O Simão João está na Pedro de Castro Vanduna Eloy, na zona do Golfo, ou melhor, do Simão Toco. Assim é que está correto. Simão João, meu colega, muito bom dia uma vez mais. Vamos à informação de como está o trânsito aí onde te encontras. Para neste segundo apontamento, falamos de qualquer coisa como quase uma hora, ou seja, só saímos de um lado para o outro, no sentido de quem vai para o Quimbango, e a imagem é esta que nós vamos dar a ver agora. O Song Magalhães vai mostrar como está por esta altura o movimento rodoviário. Pesado, não se recomenda por esta altura de quem está a vir em direção do Futungo ou também da Vila da Gamec para aqui ao Golfo 2, junto à Igreja Toquista. Esta é a fotografia em tempo real. Muito difícil por esta altura o movimento rodoviário. Trafegar na Pedro de Castro Vanduna Eloy, quem está a vir da Vila da Gamec ou também da zona do Nova Vida, está complicadíssimo por esta altura. Os que estão a vir do Camama também vão encontrar este engarrafamento. Complicado está. Bem, nós tentamos a todo custo saber o que é que deve estar na base deste engarrafamento, mas também não conseguimos, e acreditamos que a lente da câmara do Song Magalhães também não consegue mostrar esta panorâmica do que deverá estar a acontecer. Esta é a fotografia de quem está a sair da Vila da Gamec em direção aqui ao Golfo 2, nas imediações da Igreja Toquista. Não se recomenda. Vamos dar a panorâmica de quem segue a viagem para a zona do Quimbango e vão ver que, de facto, a situação assemelha-se, é a mesma. Trânsito lentinho, lentinho por esta altura, anda-se 10 a hora possivelmente, quase que não se movimenta, inclusive também quem quer entrar para o interior aqui do bairro, também a situação é a mesma. Já há também alguns automobilistas que estão a passar pelo passeio por esta altura, a encontrar vias alternativas para poder então sair deste trânsito infernal, podemos assim considerar, muito complicado. É quase que uma hora de engarrafamento que nós já estamos aqui presos, inclusive preferimos não continuar a marcha em função mesmo desta situação, por isso paramos logo aqui, muito complicado. Vida facilitada tem os automobilistas, claro está, que estão a sair da zona do Quimbango em direção aqui ao Golfo 2. Não há problemas para estes cidadãos, problemas há para quem vai para a zona do Avocumbi, por exemplo. Nota-se claramente que aqui a passar a esquadra da polícia, o trânsito também está muito lento por esta altura. Então, esta é a fotografia do movimento rodoviário em tempo real por esta altura aqui na Pedro de Castro Vanduna Eloy, sentido de quem está a sair da Vila da Gamec em direção ao Avocumbi. Complicado está o trânsito por esta altura e não se recomenda para ninguém nesse preciso momento. Então é assim que nós vamos fechar este apontamento na conexão tripartida. Resta apenas recordar a equipa que trabalhou, o Eduardo Gonçalves na condução da nossa unidade móvel. As imagens foram do Song Magalhães, que esteve de bolo à mesa ontem, e eu sou o Simão João. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã, Simão João. Exatamente, e um trânsito muito pesado, cujas imagens não mentem. Exatamente. Está duro, está difícil. Ficou aqui o recado para os nossos telespectadores e rádio ouvintes. O trânsito está carregadíssimo para aqueles que saem do Golfo 2 em direção à zona do Quimbango ou vão mesmo chegar a Diolinda Rodrigues.
não se recomenda por agora. E onde os automobilistas dão no duro, mas nada acontece. Nada acontece. Está mesmo difícil. no anda para, muita paciência, prudência, Muita é o que nós paciência. recomendamos para todos os automobilistas que trafegam neste exato momento, neste ponto da Pedro de Castro, Vandoneiloi. Janete, meio-dia, chegamos ao fim. Certamente. São 8h53 em todo o espaço nacional. Está assim feita a nossa última conexão, é também um momento para dizermos bye-bye. Da minha parte, foi uma honra muito grande manter essas múltiplas conexões. Fica a promessa de estarmos juntas amanhã, na hora 7. Vamos nos encontrar numa picada qualquer, mas vai ser na hora 7. Certamente. E nós aqui chegamos na hora 6 com o compromisso de trazermos a mesma energia e boa disposição de sempre. Estaremos aqui à vossa espera a partir da hora 7 para seguirmos viagem até bem pertinho da hora 9. A toda a equipa envolvida no Manhã Girassol, aos telespectadores, obrigada pelo carinho de todos os dias. Estamos juntos até amanhã. Bom dia com energia. Ficas com a chave hoje, fecha-se o portão, Janete, meio-dia. Muito bem. Estamos juntos. Bom dia. Bom dia. E por aqui está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas claramente fica aqui o compromisso de estarmos juntos amanhã, pontualmente, à hora 7 aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia. Estamos juntos.